Sabe aquela frustração que dá quando chegam aquelas comprinhas da China e você vê que algumas peças não eram bem aquilo que você estava esperando? Então, foi isso que aconteceu. Olha só, eu recebi alguns pedidos que eu fiz para continuar fazendo a decoração de Natal da minha casa, porém, aconteceu isso. Os meus azevinhos, por exemplo, não vieram do jeito que eu estava esperando e foi uma frustração só. Então, um tubo de tinta branca resolveu o meu problema. Eu desmontei tudo, pintei e agora eu vou montar uma guirlanda que eu vou te mostrar um passo a passo de uma peça lindíssima, simples, rústica e maravilhosa. Olá, eu sou Elaine Cândida e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com você mais essa lindeza que eu inventei por aqui. Olha só, eu peguei aqui uma guirlanda pronta de capim, se eu não me engano de ráfia, que eu já tinha de natais passados. Tirei toda a decoração que eu já tinha feito, que eu usei no ano passado. Joguei tudo fora e estou deixando toda ela envolta em uma fita de juta. Como vocês estão vendo aí na imagem, passei cola quente só na pontinha para segurar e vou dando essas voltinhas aí até envolver toda a guirlanda nessa fita, mas não para cobrir toda a guirlanda. Eu quero deixar essas falhas, mesmo só para fazer uma decoração. E aí agora eu prendo a outra pontinha em cima da própria fita. E assim fica mais fácil desmontar de novo no ano que vem, quando eu for reutilizar essa guirlanda novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar aqui outras pecinhas que também foram uma frustração. Eu comprei esses raminhos aqui, pensando que seriam grandes, como estava descrito lá e também como estava mostrando nas fotos, né? Mas eles chegaram tão pequenininhos, gente, que decepção. Mas enfim, né? Dá pra gente trabalhar assim mesmo. Então vamos mandar a bola pra frente e continuar fazendo a nossa guirlanda com o que nós temos para hoje. Peguei os meus raminhos aqui com a cara, com a coragem, com a criatividade e com o meu bom ânimo e vou continuar fazendo uma guirlanda, porque eu quero uma guirlanda nesse estilo aqui. E olha só, os meus raminhos foram sendo colados assim, bem assim, paralelos, né? Apenas de um lado, a ideia realmente era essa, fazer apenas de um lado. E eles foram, assim, dando preenchimento, não ficou tão cheio quanto era a ideia, mas vai ficar muito bonito, vocês vão ver, o resultado final vai ficar lindíssimo. E assim eu vou preenchendo apenas para dar essa volta, assim, fazer como se fosse uma volta, né? Um semicírculo, vamos dizer assim. Não é um semicírculo. É um círculo achatado, eu acho. Enfim, é esse formato aí que você tá vendo. Aí, ó, eu fiz um círculo, uma meia-lua, tá? Isso. Eu fiz uma meia-lua. E no meio eu deixei um buraco porque não há necessidade de preencher, nós vamos preencher com outras coisas. Peguei uma fita linda de Natal e olha aí. Eu vou fazer um laço agora para colocar e esse laço é um laço triplo. Então eu vou dar 3 voltas com ele na minha mão, deixando sempre as pontas presas juntas. Olha só, as duas pontas dele ficam no meio para a hora da amarração elas ficarem presas, tá? Então eu tenho ali, olha, 3 voltas do laço e com um pedacinho de cordão de sisal eu vou ali fazer engenhar ali no meio, né? Um sanfonadinho e vou amarrar. Como vocês estão vendo aí nas imagens, deixar bem apertadinho e agora eu vou só puxar as 3 laçadinhas de cada lado. E aí eu tenho um lacinho triplo. Ele não fica muito cheio, mas ele também não vai ficar aquele lacinho magrelinho que a gente costuma fazer. Fiz com uma fita aramada para que ele fique um pouco mais armado, isso também é mais interessante, porque aí eu ganho um pouco mais de volume
aí nesse meio, né? E escolhi um branco com dourado para dar um destaque aí. O dourado e o branco estão bem presentes na minha decoração desse ano. E agora eu venho com os meus azevinhos que eu pintei com tinta spray branca. Fiz aquela graça, né, que eu falei com vocês, porque eu não gostei daqueles azevinhos horríveis que vieram para mim, vermelhinhos, pregados. Gente, as bolinhas estão todas pregadas umas nas outras. Que coisa mais mal feita, mais ridícula. Horroroso. Eu comprei em um site da China, não vou dizer qual, mas dessa vez realmente eu fiquei decepcionada com esse produto. Não é o site, é realmente o fornecedor, o vendedor. E aí eu pintei tudo com tinta spray, deixei secar, né? E o resultado ficou bem melhor, bem mais agradável. E agora eu vou preenchendo com o que eu tenho por aqui. Aquele espaço vazio que ficou entre as folhas, né? Entre os ramos. Eu coloquei alguns azevinhos por baixo do laço, como vocês foram vendo. E peguei 2 pinhas grandes, coloquei no centro do laço. E daí eu venho com essas pinhas pequenininhas, né? Preenchendo também, completando. Eu não conhecia essas pequenininhas. Elas vieram no mesmo pacote, inclusive, da China. Essas eu gostei muito. Eu me apaixonei realmente. São muito fofinhas. Estão contribuindo muito para os meus projetinhos de Natal aqui, dando excelentes resultados nas minhas invenções. Eu realmente gostei bastante. Agora, vocês estão vendo? Olha, eu vou fazendo volume com elas. E o resultado está ficando já muito bom. E vou enchendo aqui, né, o meu espaço. Olha, colocando umas em cima também. E conforme eu vou vendo a necessidade, eu vou preenchendo mais. Olha, peguei mais um azevinho ali, mais um pedacinho, mais um raminho, vou colocando lá em cima. E olha aí, já deu outra cara, né? A minha guirlanda já está bem apresentável agora, não é? Muito legal. Mas aí, eu vou utilizar também 2 estrelas de madeira que eu tenho aqui em casa. E vou colocar para decorar essa guirlanda. Nós vamos finalizar com essas 2 peças. E aí eu preciso antes fazer esse lixamento nelas, porque elas têm umas rebarbas aqui que ficaram dos recortes, né? E precisa fazer esse acabamento nelas aqui com a lixa para tirar esses excessos, essas pontinhas que ficaram horríveis aqui. Na sequência, eu entro com um pouquinho de escurecimento para cada uma delas, porque elas estão com uma cor que não estão assim me agradando muito para o meu projeto. Estão muito claras, então eu achei interessante colocar um pouquinho de betume, né, para escurecer. Aqui eu estou utilizando o meu betume, eu só estava aqui com o betume em pasta. Aí eu tive que diluir com um pouquinho de água raiz. Se você tiver o betume já líquido, você pode utilizá-lo já líquido, né? E aí eu dissolvi um pouquinho e estou utilizando uma buchinha para fazer esse tingimento. E já chegou na tonalidade que eu queria, porque eu também não queria peças muito escuras. Aí depois eu venho com a própria buchinha e mais um pouquinho do betume em pasta sem diluir, para fazer um escurecimento ainda mais reforçado no contorno das estrelinhas. E aí eu consigo fazer um sombreado que fica muito mais interessante, deixa a peça muito mais vistosa, assim, né? Melhor acabada. São detalhezinhos assim que fazem muita diferença, né? Eu gosto muito desses detalhes e acho que tudo isso agrega valor ao nosso trabalho. Então, olha só. Olha a diferença que dá entre uma peça e outra. Olha, a que tem e a que não tem. Tá vendo? Dá mais, mais beleza, né? Para o nosso trabalho. É muito interessante. Então, eu gosto sempre de estar prestando atenção para essas coisinhas mínimas, assim. O Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos 11 a seguir, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só que interessante. Em que outro lugar você poderia encontrar um Deus que se importa com você e comigo, apesar de todos os nossos erros e falhas, apesar de toda a nossa indiferença para com Ele, apesar de todas as nossas ansiedades, apesar de todo o nosso passado, de todo o nosso histórico de erros e transgressões, apesar até de toda a nossa mediocridade. Quem mais se importaria? O nosso Deus se importa. Ele se importa tanto que Ele se fez carne e veio habitar no meio de nós para nos mostrar um caminho mais excelente. Um caminho que nos leva para mais perto do Deus vivo. Um caminho que faz a nossa vida ter sentido de verdade e que nos aponta para um futuro onde nós teremos uma vida eterna. Deus está conosco. Deus é conosco. Deus ainda está conosco. Deus ainda é conosco. Que nós possamos correr em direção a esse Deus e nunca nos perdermos da sua direção. Faz todo sentido colocar a nossa vida debaixo da sua bênção. Que nós não percamos tempo quanto a isso. Nunca mais. Porque Deus é conosco, que nós sejamos eternamente com Ele. E foi por isso que eu escolhi essas duas palavras para colocar nessas estrelas para completar a minha guirlanda linda. Deus conosco, que expressão mais gloriosa, mais completa, né? Se Deus está conosco, nós temos tudo, não nos falta nada, nós temos tudo que nós precisamos. E olha aí, eu vou colar 2 meias pérolas para cobrir esse buraquinho, porque essas estrelas são para pendurar, né? Então elas vieram furadinhas para cobrir, a gente completa aí com essas meias pérolas. E agora eu vou procurar a melhor posição para fixar essas estrelas aí nesse cantinho da minha guirlanda. E com paciência, com jeitinho, a gente testa aqui, sobe ali, desce acolá, vira, mexe, até que acha uma posição mais interessante. Eu gostei desse jeitinho que eu estou colando aí, que vocês estão vendo. Foi a melhor posição que eu achei. Uma ficou até mais assim, um pouquinho sobreposta à outra e eu gostei muito. E olha só, guirlanda finalizada e eu estou super satisfeita com o resultado desse lindo projeto. E eu espero que vocês também tenham gostado de mais uma sugestão de decoração de Natal que eu proponho para vocês aqui e compartilho carinhosamente, algo que foi feito com coração aqui para minha casa e trago para vocês como mais uma sugestão natalina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido inspirados aí também. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!